E se eu te dissesse que os pensamentos que você alimenta todos os dias podem se tornar correntes invisíveis, que te aprisionam a presenças que não são suas? E se essas vozes na sua mente não forem apenas suas ideias, mas sussurros de consciências que te acompanham nas sombras? Hoje, vamos mergulhar na verdade que poucos têm coragem de encarar. Como seus pensamentos geram energia, atraem entidades e como se libertar de influências invisíveis. Feche os olhos por um instante e imagine que cada pensamento que passa pela sua mente não é apenas uma ideia, mas uma centelha viva, pulsando energia, forma e direção. Todo pensamento é uma entidade em gestação, uma vibração que escapa do campo mental e ganha corpo no plano astral. Os antigos magos sabiam: pensar é criar, e não existe pensamento neutro. Um pensamento de raiva é como uma flecha flamejante que atravessa o tecido sutil da realidade. Um pensamento de medo é como uma névoa densa que te envolve, impedindo a luz de passar. Um pensamento de desejo não resolvido é uma corrente que te prende ao objeto desejado, mesmo que ele esteja fora do seu alcance. Agora, imagine repetir esse mesmo padrão mental por dias, semanas, anos. O que era uma simples faísca se transforma em uma forma-pensamento, uma entidade real, com vida própria, criada por você, mas que começa a te influenciar. Essas formas-pensamento habitam o plano astral inferior, um campo invisível, mas densamente povoado. Ali, elas se agrupam em nuvens psíquicas, criam egrégoras e, eventualmente, atraem consciências desencarnadas que se alimentam desse mesmo padrão vibratório. É por isso que quanto mais você pensa negativamente, mais difícil parece sair desse ciclo. Não é só psicológico, é energético. Você se conecta, se contamina, se funde com frequências densas. E sabe qual o detalhe mais sutil e mais perigoso? Essas formas não atacam como monstros grotescos. Elas sussurram na sua mente, te convencendo de que são você. Você não vai conseguir. Tudo vai dar errado. Você não é suficiente. Mas não são pensamentos espontâneos. São entidades criadas por você mesmo, implantadas como parasitas no seu campo mental. Por isso os grandes iniciados alertavam: a mente é um jardim. Você pode plantar rosas ou deixar crescer ervas venenosas. Cada pensamento cultivado com emoção se transforma numa semente astral, e toda semente encontra um solo onde germinar. O seu campo energético é esse solo. Se você repete tristeza, colhe desânimo. Se você repete culpa, colhe autossabotagem. Mas se você planta amor, perdão, gratidão, colhe luz. A escolha é sua. E talvez você esteja se perguntando: como limpar essas formas pensamento? Como transformar o solo da mente? Esse é o próximo passo. Mas antes, você precisa reconhecer o que tem alimentado dentro de si. Porque enquanto você negar a existência dessas entidades mentais, elas continuarão comandando sua realidade das sombras. Tudo vibra, tudo se move, tudo se atrai. Essa não é apenas uma frase bonita da filosofia hermética. É uma chave universal, um código silencioso que rege os mundos visíveis e invisíveis. A sua vibração, que nasce dos seus pensamentos, emoções e intenções, não fica dentro de você. Ela se projeta para o universo, como um som inaudível, como uma luz invisível aos olhos comuns, mas visível para o plano espiritual. Pense nisso. Alguma vez você já acordou com o coração apertado, sem explicação? Já teve um dia em que tudo parecia dar errado, mesmo tendo feito tudo certo?
Ou sentiu um cansaço estranho? Um peso nos ombros? Como se alguém te sugasse por dentro? Essas sensações não são aleatórias. São sinais, sintomas, indícios de que algo ou alguém se conectou à sua vibração. No plano sutil, não existem máscaras sociais. Não importa sua roupa, sua fala, seu status. O que importa é a sua frequência. Egrégoras negativas, campos emocionais densos e até consciências desencarnadas não escolhem suas vítimas pelo acaso, mas por ressonância vibracional. Pensamentos repetitivos de culpa? Você se sintoniza com consciências presas em remorso. Explosões de raiva não resolvida? Você vibra no mesmo tom de espíritos coléricos. Tristeza e autocomiseração constantes? Você entra na frequência de entidades que vivem da dor. Esses espíritos não são monstros mitológicos. São almas humanas como eu e você, que não conseguiram se libertar das paixões terrenas. Elas vagam, confusas, sedentas por sensações. E quando encontram um ser encarnado que vibra como elas, se conectam. Primeiro, sutilmente, depois, emocionalmente e, por fim, psiquicamente. Você começa a sentir o que não é seu, a pensar com vozes que não são suas, a agir como se não fosse mais você. Mas aqui está o segredo. Nada entra no seu campo sem a sua permissão energética. A lei da atração vibracional é impessoal. Ela não julga, não protege. Ela apenas responde. Você vibra, você atrai. É como um imã invisível que puxa tudo aquilo que se harmoniza com o que você emite. Por isso, os grandes mestres ensinavam o silêncio interior, a vigilância dos pensamentos, o domínio emocional. Eles sabiam que o verdadeiro campo de batalha não é contra demônios externos, mas contra as frequências que nós mesmos cultivamos internamente. Então, a pergunta que ecoa é: qual é a sua vibração hoje? O que você está emitindo para o universo espiritual agora mesmo? Se você pudesse enxergar sua energia como uma cor, como um som, como um cheiro, você seria luz para os seres de paz? Ou isca para entidades de sofrimento? Porque no mundo invisível, você nunca está realmente sozinho. Você está sempre em sintonia com algo. A escolha da frequência é sua. Imagine uma rádio antiga, daquelas que você precisa girar o botão com precisão para sintonizar a estação certa. Agora, imagine que sua mente é essa rádio. E o universo espiritual é uma infinidade de frequências vibrando ao mesmo tempo. Algumas carregam paz, inspiração e consciência elevada. Outras trazem dor, angústia e vozes presas no eco de seus próprios sofrimentos. Você não escolhe o que existe no ar, mas escolhe o que sintoniza. Quando você alimenta pensamentos de medo, culpa ou revolta, não é apenas um processo psicológico. É um ato mágico inconsciente. Você está girando o botão da frequência. E ao fazer isso, você emite um sinal. O chamado silencioso. Uma senha vibracional que é perfeitamente compreendida no mundo invisível. Um espírito obsessor não invade sua alma com violência. Ele não precisa disso. Tudo o que ele precisa é que você permita energeticamente. E isso acontece quando você se torna compatível com a dor dele. Quando sua tristeza conversa com a tristeza dele. Quando sua raiva desperta a raiva adormecida nele. Quando sua culpa encontra eco na culpa que ele carrega há séculos. Esse é o início do ciclo da obsessão espiritual. Primeiro, o pensamento. Um padrão repetitivo, como uma trilha que se forma na floresta da mente. Depois, o campo. A energia ao seu redor muda, fica densa, opaca. Seu magnetismo se transforma. Então, a atração.
Você entra em sintonia com uma consciência desencarnada que vibra no mesmo padrão. E por fim, a conexão. Sutil, invisível, mas real. O espírito não precisa possuir você no sentido cinematográfico. Ele se acopla à sua alma, às vezes no plexo solar, onde vivem as emoções, outras no campo mental, onde surgem as ideias. E aos poucos, você já não sabe mais o que é seu e o que é dele. Você sente pensamentos negativos que não entende de onde vêm, explosões emocionais que não combinam com sua personalidade, sonhos estranhos, cansaço crônico, irritabilidade súbita, sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho. Não é alucinação, é sintonia. Os antigos chamavam isso de vampirismo astral, porque o obsessor não quer te destruir, ele quer se alimentar da sua energia vital, das sensações que você projeta. Você se torna para ele o que uma vela acesa representa para um inseto noturno, um ponto de calor no meio do frio existencial em que ele se perdeu. Mas entenda, o obsessor não é o vilão da sua história. Na maioria das vezes, ele é apenas um espírito fragmentado, que também sofre, que também foi ferido e que está apenas reagindo à sua dor não curada. É por isso que a obsessão só se mantém enquanto você sustenta o campo. Mude a frequência e a conexão se desfaz. Porque a obsessão espiritual não é possessão demoníaca, é relação vibracional. É como dois instrumentos desafinados que se reconhecem na mesma nota de dor. Mas quando um dos dois muda a melodia, o ciclo é interrompido. Nem tudo está perdido, porque o que foi criado pode ser dissolvido. Aquilo que foi firmado por repetição pode ser quebrado por consciência. Você não é vítima do invisível. Você é a fonte da vibração que cria, atrai e sustenta suas conexões. E da mesma forma que uma música pode ser trocada, sua frequência pode ser transformada. O primeiro passo é reconhecer que há um vínculo, sem negação, sem medo, apenas consciência. Você está envolvido por um laço vibracional com uma consciência extrafísica. Então aceite isso como um chamado para despertar seu poder oculto e retomar o controle da sua luz. Meditação com intenção. Meditar não é apenas silenciar, é focar com intenção energética. Feche os olhos, visualize sua aura como um campo de luz viva ao seu redor. Imagine cordões escuros saindo de você, ligados a entidades, situações ou traumas. Agora, respire profundamente e, ao expirar, mentalize esses cordões se desfazendo em luz. Eu sou livre, eu sou soberano, eu sou luz. Essa prática, feita com entrega, rompe laços que antes pareciam inquebráveis. Uso de mantras e orações com consciência. Sons sagrados são geometrias que vibram no éter. Um mantra não é apenas uma palavra, é uma chave. Om Mani Padme Hum para elevar compaixão. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Eu sou a presença divina que comanda meu ser. Mas não adianta repetir como papagaio. Você precisa sentir, vibrar, como se cada palavra fosse uma espada de luz abrindo caminho. Rituais simples de limpeza energética. O mundo espiritual reconhece os símbolos e os elementos. Um banho de sal grosso com alecrim e arruda, um círculo de velas brancas ao seu redor com respiração consciente, a queima de sálvia, palo santo ou incenso de mirra, o uso de sigilos, mandalas ou geometrias sagradas como o cubo de Metatron. Não são apenas gestos simbólicos, são ações que realinham o campo, reprogramam sua mente e enviam uma mensagem ao astral. Aqui só permanece o que vibra na luz. A mente como o verdadeiro altar. Mas entenda, nenhum ritual externo funciona se o altar interno estiver em ruínas. Vigiar os pensamentos é o segredo.
porque cada pensamento é uma invocação silenciosa. Você pode se purificar num dia e reabrir a conexão no outro, se continuar alimentando medo, vingança, desespero. A libertação não é um ato isolado. E aqui está o verdadeiro poder. Você não precisa lutar com espíritos. Basta parar de alimentá-los. Eles só permanecem porque há algo em você que ainda os convida. Corte a raiz. A entidade some com o tempo. Exercício final. Invocação do corte. Repita em voz alta com autoridade interior. Eu sou a presença viva da luz neste mundo. Eu revogo agora todo vínculo que não serve à minha evolução. Eu dissolvo, em nome da minha centelha divina, todo laço com qualquer entidade, pensamento ou energia que vibra fora do amor. A partir de agora, somente o que é puro, verdadeiro e elevado permanece em minha aura. Assim é, assim será. Respire fundo, sinta o campo vibrar. Porque quando você afirma com convicção, eu sou luz, eu sou livre, e o que antes parecia uma prisão invisível, se revela apenas como uma ilusão alimentada pelo esquecimento de quem você é. No silêncio entre um pensamento e outro, existe um portal. Um portal invisível que pode ser a entrada para a luz mais elevada ou o abismo mais profundo. Esse portal é a sua mente. A maior guerra espiritual não acontece no mundo externo. Ela não está nos templos, nas ruas ou nos desertos místicos. Ela acontece no talco invisível da consciência. É ali que você escolhe a cada pensamento com que forças está se aliando. Quando mal direcionada, a mente se transforma em uma porta aberta sem guardião. Ela convida, absorve, abriga todo tipo de presença, forma pensamento, resíduo emocional. Você pensa que está sozinho, mas está acompanhado por todas as vozes que você permitiu entrar. Mas o contrário também é verdadeiro. A mente treinada, disciplinada, consagrada é o maior escudo que um iniciado pode ter. Ela se torna como um templo de pedra viva, onde nenhuma sombra ousa entrar e onde o Eu Sou reina com soberania. É por isso que os antigos mestres não diziam, segue cegamente. Eles diziam, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os demônios. Porque o autoconhecimento não é vaidade espiritual, que é proteção vibracional. Quem conhece a si mesmo, reconhece o que não é seu. Sabe quando está sendo invadido. Sabe quando pensamentos não pertencem à sua essência. E, acima de tudo, sabe como se reposicionar energeticamente. Porque a mente não é só uma ferramenta. Ela é um altar. E a pergunta é, quem você está deixando subir nesse altar todos os dias? Medos? Invejas? Velhas vozes de dor? Ou mantras de força, símbolos de luz, memórias de plenitude? A fé cega pode te proteger por um tempo, mas só a consciência desperta te liberta para sempre. Fé sem consciência é como andar num labirinto com os olhos fechados, esperando encontrar a saída. Mas fé aliada ao autodomínio mental é como acender uma tocha dentro do labirinto. Você não só caminha, você ilumina o caminho para os outros. Por isso, esse capítulo é um chamado, um lembrete de que o verdadeiro santuário não está fora. Ele está entre os seus pensamentos. Treine a mente, purifique-a, consagre-a, faça dela um espelho onde o divino possa se refletir. Agora você entende. O obsessor só entra se houver porta aberta. A energia só se conecta se houver frequência. A prisão só existe se você esquecer quem é. Mas ao lembrar, ao afirmar com toda a alma, eu sou luz, eu sou livre, eu sou o guardião do meu portal. O ciclo é quebrado e o templo é restaurado. Esse é o verdadeiro exorcismo.
Não o da gritaria, mas o da consciência que desperta em silêncio e se recusa a vibrar abaixo da sua verdade. Você não está sozinho, nunca esteve. Mas a pergunta que fica é: com quem você está conectado agora? Se seus pensamentos abrem portas, que tipo de visitantes você está convidando para sua casa espiritual? Hoje é o momento de mudar essa frequência, de tomar o controle da sua mente, da sua energia e do seu destino. Deixe seu "eu sou" ecoar como uma luz tão intensa que nenhuma choro consiga te tocar. Se esse vídeo te tocou, compartilhe, porque alguém pode estar sofrendo sem nem saber que está sob influência.